Olá pessoal, eu sou o professor Joel. Na aula de arte de hoje nós iremos tratar sobre o impressionismo, um dos importantes movimentos históricos da arte. O impressionismo ele se dá dentro de um contexto histórico vivenciado no século XIX, contemporâneo a algumas inovações tecnológicas da época, a exemplo do telefone, da máquina fotográfica e posteriormente o avanço da fotografia, surgindo assim o cinema. Então temos aí como referência geográfica a França, né, a cidade de Paris, considerada desde então a capital da cultura, a capital das artes. O impressionismo, ele inova na arte em vários sentidos. O primeiro, ele se desliga das temáticas religiosas, uma vez que já tínhamos vivenciado algumas revoluções, principalmente o iluminismo, séculos antes, tendo essa ruptura com a religião, principalmente com a religião católica, que predominou durante toda a Idade Média com suas produções religiosas. Como também se afasta das temáticas políticas e históricas. Então a pintura passa agora a retratar o indivíduo no seu cotidiano. Então a sociedade dessa época começa agora a contratar os artistas para pintar o quadro de pessoas da sua família, uma forma até de eternizar a imagem. E dessa forma, a partir desse período, começa a instalação de um mercado da arte, ou seja, as pessoas passam mais a apreciar a arte justamente como uma forma de registro pessoal. Com o nascimento da fotografia, o impressionismo ele se abalou um pouquinho, teve que rivalizar, uma vez que a fotografia era uma novidade e as pessoas começaram a se dividir entre ter uma pintura ou uma fotografia. Então a fotografia ela veio com tudo, justamente para dar esse ar de modernidade às pessoas. Então, impressionismo, como já tinha falado, tem seu nascimento na França, principalmente na França, durante o século XIX. Então, uma outra característica que eu posso apresentar a vocês sobre os impressionistas é a rejeição em relação à arte acadêmica. O que é isso, arte acadêmica? Todo pintor, para ser considerado um artista renomado, ele teria que antes passar por uma escola de belas artes. É como se fosse hoje uma graduação, um curso numa faculdade. Se a pessoa não tivesse essa formação com os grandes mestres da arte, eles não seriam respeitados, não teriam, digamos assim, uma divulgação do seu nome, uma fama. Então os impressionistas vieram justamente para quebrar esse padrão. Olha, existem pintores, existem artistas que têm o seu talento e não necessariamente precisaria passar pelo mestre, porque o mestre acaba reproduzindo a sua técnica, impedindo assim a liberdade artística de cada um desses indivíduos. Então, a pintura do impressionismo tem como outra característica principal a liberdade de pintar do jeito que ele quer, com uma técnica própria, e principalmente saindo dos ateliês, buscando nas paisagens naturais, né, ou seja, pintar em campo aberto, numa praça, num bosque, numa floresta, justamente para captar a luminosidade do sol, as cores apresentadas na própria natureza, servindo assim como uma referência na produção desses quadros. E não só em um horário, o artista ele procurava ir à mesma cena em várias horas do dia, justamente para perceber qual seria a hora melhor para captar a cor que ele desejava, ou seja, a intensidade da luz do sol que ele queria alcançar. Então, continuando ainda com as características do impressionismo, essa questão da luminosidade está bem presente, né? O sol acaba sendo um grande auxílio, a exemplo da obra aí, A Mulher e a Sombrinha, de Claude Monet, onde percebemos o sombreamento, a claridade lá atrás. É como se a mulher estivesse protegendo o pintor da luminosidade do sol. Então, de certa forma, a parte frente ao artista ela aparece mais sombreada. E
Outra informação muito interessante é que para os impressionistas não precisa rabiscar, rascunhar um desenho na tela. Então as figuras elas são construídas com a própria tinta, com as próprias pinceladas. A questão de ter um contorno é descartada pelos impressionistas justamente para dar essa ideia da impressão, vai mexer com a nossa percepção psicológica, deixar-nos encantados pela riqueza de detalhes, se aproximando ao máximo da realidade. Vou apresentar para vocês os principais artistas do impressionismo, todos eles são pintores: Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Auguste Renoir e Paul Cézanne. Nesse vídeo, nós nos deteremos aos dois primeiros artistas. Em um segundo momento, nos dedicaremos ao estudo dos demais. Eu apresento agora para vocês os 5 principais artistas do impressionismo, a exemplo de Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Auguste Renoir e Paul Cézanne. Nesse vídeo, nós nos deteremos ao estudo dos 2 primeiros artistas, deixando os demais para um segundo momento. Então, Claude Monet é considerado o principal representante desse movimento impressionista, porque foi ele quem desenvolveu a pintura ao ar livre, defendendo assim a saída do artista do ateliê, da galeria, indo buscar nas paisagens externas a inspiração para as suas pinturas, para os seus quadros. No início da carreira de Claude Monet, a família passou por necessidades financeiras e houve até uma rejeição sobre a atividade desenvolvida por Claude Monet, uma vez que ele pintava apenas postais, cartões postais, e toda a renda adquirida nesses postais era revertida na compra de pincéis, tintas e telas, ou seja, ele investia na sua própria arte. Porém, só foi a partir dos 40 anos de idade que ele se atentou para o valor comercial de suas obras e chegou numa certa idade, até a sua morte, consideravelmente rico. Aqui nós temos algumas obras de Claude Monet. Essa aqui é considerada a principal obra, a primeira obra do impressionismo, justamente porque ela não utiliza o contorno, ele não desenha antes na tela, nem faz a mistura prévia das tintas na paleta. A mistura da tinta ela acontece diretamente no quadro. Então temos aí Nascer do Sol, esse céu alaranjado, quebrando aquele padrão do céu azulado com nuvens brancas, justamente que ele vai buscar uma outra perspectiva, um outro horário para se basear justamente no uso de novos tons para as telas, saindo do óbvio, saindo do tradicional, da arte acadêmica, ou seja, você tem que seguir esse padrão de pintar o céu azulado, com nuvens esbranquiçadas. Não, ele agora tem uma outra sensibilidade. Percebendo aí o reflexo do sol na água, se aproximarmos bem a nossa visão, tivéssemos até uma imagem maior, perceberíamos que esse reflexo não é nada mais do que pinceladas avulsas entre tons de amarelo e vermelho e laranja, dando essa ideia do reflexo. Essa obra já tem apresentado no início, mas aqui ela está no tamanho maior e dá para perceber aqui 3 elementos básicos: luminosidade, a luminosidade solar ao fundo, e a perspectiva de sombra projetada, uma vez que a claridade está por trás da moça, da senhora, ela vai ser projetada para cá. Então existe um sombreamento tanto no rosto quanto da parte da sombrinha, que é que faz a sombra para o corpo, e essa projeção de sombra na relva, na grama, justamente a projeção do corpo da mulher. Se prestarmos mais atenção um pouco, dá a ideia aqui de movimento. Então temos perspectiva de luz, perspectiva de sombreamento e de movimento. Como é que eu vejo o movimento numa tela parada? Por conta da posição da roupa dela, parece estar esvoaçando. Então dá uma ideia, uma impressão, olha aí o nome do movimento. Ela mexe com os nossos sentimentos, com a nossa perspectiva. Então dá a ideia que o vento está
flamulando a sua roupa, e se aproximarmos mais ainda da imagem, um tipo de véu acaba esvoaçando também sobre o rosto da jovem senhora. Temos aqui o campo de papoulas. A gente tem aqui uma perspectiva de quadro dividido em dois planos, cortando um pouco mais acima do meio do quadro, isso na horizontal. Então temos uma parte superior com luminosidade, aqui ele já tem um outro período do dia, já que o céu já está mais azulado. E o campo com as papoulas, que são flores. Essas flores, elas não são desenhadas nitidamente, cuidadosamente, são pinceladas soltas, batidas das cerdas de um pincel, com tons de vermelho sobre uma camada de vários tons de verde, simulando a relva. Então aqui a gente tem uma paisagem de campo. Aparecem alguns personagens, mas aí por conta da distância, olha aqui outra coisa interessante, perspectiva de distância. Então os personagens que estariam mais próximos do artista, eles apresentam num tamanho maior, e os personagens que estão mais distantes num tamanho menor. A gente quase não percebe isso, justamente porque mexe com a nossa visão. Mas se pegarmos aí uma régua, perceberemos a diminuição dos personagens que estão mais distantes. Esse é um dos principais quadros do Claude Monet, de título A Lagoa de Lírios d'Água. Esse quadro ele foi pintado no seu jardim particular. Ao final da sua carreira, ele já tinha acumulado uma certa quantia, resultado do seu trabalho, e ele manda construir uma casa muito bela. Daqui a pouco eu mostro algumas imagens dessa casa, e ele manda fazer um lago artificial com essa ponte, justamente para que ele tenha a sua paisagem particular. Esse quadro ele foi pintado diversas vezes ao longo da sua vida. E o Claude Monet ele teve um problemazinho de visão. Cada vez mais ele ia perdendo a opacidade da sua visão e, consequentemente, não percebia a luminosidade e os tons das cores como uma pessoa que não tem esse problema de visão. Então, o quadro ele vai se desgastando. Esse quadro, esse aí seria um dos primeiros, mas existem outras unidades espalhadas pelo mundo todo, e se tivéssemos a oportunidade de colocá-los um ao lado do outro, perceberíamos, digamos assim, o avanço da cegueira em relação a Claude Monet. Mas essa paisagem aí, ela é, eu não diria artificial, mas ela foi construída propositalmente por ordem de Claude Monet, para que ele tivesse, sim, a sua oportunidade de pintar no seu quintal, basicamente o seu quintal. Eu apresento a vocês agora a casa de Claude Monet, está conservada até os dias atuais. Então, aqui nós temos a fachada da casa, muito bem ornamentada, muito bem arborizada, parte do seu jardim, com muitas tulipas, uma diversidade de tulipas, que são flores provenientes da Europa. Elas precisam de um clima mais frio, uma vez que a gente não encontra tanto aqui no Brasil. Aqui o pórtico de entrada da sua casa, é uma casa muito ampla, existe um terreno que circunda essa casa, e aqui a parte do lago artificial, conservado até os dias atuais. É um lugar muito visitado por turistas, considerado patrimônio artístico da humanidade. Passamos agora a estudar sobre Edgar Degas, pintor francês, tal qual Claude Monet, e ele é consagrado por optar pelas figuras femininas nas suas obras, de modo especial pintando bailarinas. Ele sempre esteve envolvido ali, naquele meio dos balés, Não porque ele tinha um interesse em ser bailarino, mas, segundo algumas informações, ele teve vários romances com algumas bailarinas. Desde cedo apresentou uma inclinação muito forte para as artes plásticas,
filho de família muito rica, apesar de ser órfão, foi criado pelo avô, sempre esteve ali passeando na cidade de Paris, considerada então a capital das artes e a capital da cultura, sempre entrando em contato com o Museu do Louvre, e acabou aperfeiçoando as suas técnicas, participando então de uma das primeiras exposições do impressionismo. Apesar de não ter tido assim muito sucesso comercial, com o passar do tempo ele foi ganhando o seu espaço também na arte. Então tenho aqui algumas. Então, analisando bem as obras do Edgar Degas, percebe-se de cara que ele tinha uma certa predileção, sim, em buscar nas bailarinas a sua inspiração para a produção das pinturas. Mas aí o que a gente vai analisar aqui são as técnicas do impressionismo. Então aqui a gente tem sombreamento, né, bem discreto, bem tímido, o sombreamento da jovem bailarina, como também essa perspectiva aqui no fundo de luminosidade. Além disso, eu posso destacar para vocês a transparência da roupa da bailarina, do tutu, assim chamado esse tipo de vestimenta, de saia. Então, temos uma luminosidade vindo da parte externa, por meio das janelas, como também o sombreamento. Se formos analisar o rosto do senhor que está tocando violino, então, deste lado, ele recebe a incidência da luminosidade solar. Porém, desse outro lado, já que ele está de perfil, o sombreamento. Então, precisamos ter um olhar mais detalhado para identificarmos essas técnicas que são próprias do impressionismo, que tenta, por meio da pintura, trazer o máximo de perfeição, o máximo da aproximação da realidade, justamente para mexer com a nossa perspectiva, com a nossa visualização e a apreciação das obras. Aqui mais uma obra do Claude Monet, percebe-se que é parte do dia, não sei precisamente se seria a parte da manhã, mas ele, apesar de não estar numa parte externa como Claude Monet, existe aqui um ambiente com muita passagem de luz por conta das janelas. Mas esse tipo de janela é basicamente comum aos salões onde as bailarinas faziam seus ensaios. Então a luminosidade acaba vindo sim da parte arquitetônica daquele contexto, né? Da arquitetura daquela época. Eu arriscaria dizer para vocês, né, já baseado lá na estrutura arquitetônica dessas casas, desses salões, é que existiria aqui duas janelas, uma mais aqui e outra mais próximo a esta bailarina aqui, né, intercalado por parede, uma vez que a gente vê um sombreamento nessa parte. Não sei se deu para ter a perspectiva. Aqui ao fundo nós temos um quadro. É como se fosse um quadro de propaganda. Então alguns artistas, a gente nem vai tratar dele diretamente agora, chamado de Toulouse-Lautrec, ele não pinta telas, ele pinta cartazes. Ele é considerado o pai da propaganda, né? Hoje nós temos cartazes em diversos estabelecimentos. Lógico que esses cartazes hoje eles estão bem moldurados, considerados telas, mas o Toulouse vivenciava também essa boêmia francesa e ele inaugura então a arte a serviço da propaganda. E por último, o quadro mais preferido do Edgar Degas, de título Bailarinas Azuis. O nome já é convidativo por conta das vestes. É uma sequência de quadros, na verdade, não somente um. Mas são os quadros preferidos da sua obra. Acredita-se, né, que a jovem que é retratada, coincidentemente ela aparece em outros quadros, seria uma personagem onde ele teve um certo romance.
Espero que tenha ajudado e continuaremos o conteúdo no próximo vídeo.